Pare de sabotar e dê a volta por cima. Flippen, como se livrar dos comportamentos que atrapalham a sua vida. Introdução. Se eu perguntasse a você qual é a característica que, em última instância, determina seu sucesso, o que você responderia? Seu talento? Suas aptidões? Sua formação acadêmica? É possível que outro fator, que não seja esses, defina até onde você chegará na vida. Será que é aquilo que o detém ou que o limita? Pode ser um indicador muito mais acertado do seu sucesso do que as capacidades ou os talentos que você possui? E caso seja possível identificar quais são essas limitações pessoais e se livrar-se delas, você acredita que será capaz de ampliar seus horizontes? Você optaria por se libertar de suas limitações se eu lhe mostrasse quais são elas? Onde se encontram e como o estão afetando? Em caso afirmativo, junte-se a mim e a milhares de pessoas que já deram a fim à autossabotagem, identificando e anulando o que impede de chegar aonde sempre desejou estar. Como utilizar esse audiobook? Após 30 anos ajudando pacientes e clientes a se libertarem dos comportamentos mais prejudiciais, resolvi concentrar toda a minha descoberta em um só lugar. Este audiobook, neste audiobook. Os capítulos 1 a 4 apresentam o conceito de compreensão das limitações pessoais e fornecem uma visão geral das 10 principais limitações, as mais prejudiciais que destroem carreiras e relacionamentos e causam problemas individáveis à vida cotidiana. Infindáveis à vida cotidiana. Cada uma delas é examinada individualmente nos capítulos 5 a 15, e ilustrada com casos reais com que deparei durante meus anos de prática clínica e empresarial e educacional. Na maioria das ocorrências, os nomes de pessoas e organizações foram alterados. O objetivo dessa sessão é permitir que você se familiarize com essas limitações e reconheça a presença delas em si mesmo e nos outros, seja isoladamente ou combinadas com problemas comuns. Uma lista de sintomas o ajuda a diagnosticar ou identificar as limitações mais graves no seu caso. Não exagere na análise da sua pontuação nessas avaliações. Apenas utilize-a para reforçar quais limitações parece ter um impacto maior em você. Ao observar as listas, você provavelmente vai perceber que há uma ou mais limitações surgindo como área nas quais você tem mais dificuldade. Talvez se sinta tentado a pular os capítulos que acredita não terem relação com você, mas não recomendo. Eu recomendo que leia todos eles, visto que compreender como essas dificuldades atingem aqueles à sua volta é uma parte importante da superação das limitações pessoais. Eu até incluí uma sessão ao fim de cada capítulo para ajudá-lo a entender como interagir melhor com as pessoas que sofrem de determinados problemas. Uma ou duas das suas principais limitações pessoais serão identificadas oficialmente no capítulo 15. Mesmo que você descubra que possui várias delas, e dedique-se a não mais que duas de cada vez. Após notar uma mudança visível e mensurável na principal dificuldade ou nas duas principais que mais afeta você, você pode passar para outras. Ao longo do audiobook, você vai poder analisar as etapas de tração sugerida até estar pronto para elaborar seu próprio plano de tração, utilizando o modelo fornecido no capítulo 15. Tração, com essa grafia, significa uma mistura de ação com transformação. Ao iniciar o processo, você precisará pensar em 2 ou 3 amigos, parentes ou colegas de confiança que irão apoiá-lo na execução de seu plano. Desde ajudar você a identificar seus pontos mais fortes
e suas limitações mais prejudiciais, até lhe fornecer resposta na sessão de resultados. A participação deles é uma parte valiosa do processo. No fim, apresento algumas opções referente o que fazer agora. O objetivo de ajudá-lo a fazer do crescimento pessoal um estilo de vida, mas quer você recorra apenas este audiobook, quer escolha uma medidas adicionais. O plano de tração o levará a começar um sistema eficaz de comportamento e autoavaliação. Com resultados, cada limitação identificada será sistematicamente eliminada e substituída pelos comportamentos necessários para você se tornar aquilo que quer se transformar. Isto é, suas metas comportamentais. Parte 1. Compreendendo as limitações pessoais. Capítulo 1. Algo está prejudicando você. Tudo o que sei, aprendi com meus clientes, depois de atender mais de 17 mil pacientes ao longo de minha carreira como psicoterapeuta e trabalhar com milhares de educadores e empresas bem-sucedidas. Acabei aprendendo alguma coisa. O que eu sabia desde cedo era que queria dedicar a vida a ajudar as pessoas. Após terminar a pós-graduação, decidi trabalhar com crianças carentes e gangues de rua. Então, abri uma clínica que oferecia consultas gratuitas. Tínhamos poucos recursos financeiros, mas estávamos fazendo diferença e isso era o que mais importava. Comecei com uma equipe formada somente por voluntários e aos poucos fui reunindo profissionais para atender as necessidades mais difíceis que as pessoas nos traziam. Janice e Tony apareceram na clínica com apenas uma semana de diferença de um para o outro. Eram adolescentes adoráveis, com muito em comum. Ambos vinham de famílias problemáticas. Com casos de alcoolismo, cresceram lutando para sobreviver dia a dia e começaram a seguir o mesmo caminho dos familiares. Prestes a destruírem as suas vidas, antes mesmo que começasse, eles procuraram aconselhamento psicológico. Ambos tinham muita energia e curiosidade sobre o mundo à sua volta, demonstrando uma capacidade intelectual e criativa que não havia sido desenvolvida pela escola que frequentavam. E tanto Janice como Tony sofriam de uma profunda falta de autoconfiança, o que não foi nenhuma surpresa ao julgar pelos desafios que já tinham enfrentado, mas ainda assim era muito triste. 10 anos depois, Janice entrara na faculdade, se formara em Direito e trabalhava como advogada na reitoria de uma universidade. Tony, por outro lado, havia sido preso sob acusação de homicídio em consequência de um tiroteio envolvendo o tráfico de drogas. Por que Janice foi capaz de agarrar as oportunidades que lhe foram oferecidas, ao passo que Tony não conseguia se livrar de suas desvantagens? O que fez a diferença? Em meus anos de clínicas, comecei vários casos como os de Janice e Tony. Pessoas com históricos de aptidões semelhantes que alcançaram níveis de sucesso drasticamente diferentes. A despeito de minha dedicação e de minhas nobres intenções, nem todos superaram seus problemas. Já chorei mais do que seria capaz de imaginar ao pensar no que ocorreu com algumas dessas pessoas. Muitos jovens foram assassinados durante o primeiro ano da clínica. Todas as mortes envolviam drogas. A cada história repetia os mesmos tipos de problema. Ainda assim, muitas crianças atendidas na clínica tinham enorme potencial. Várias foram capazes de alcançar feitos incríveis, porém outras não conheceram nada além da luta e decepção. Algumas superaram grandes obstáculos, outras, em situações quase idênticas, perpetuaram o ciclo da autodestruição. Elas pararam de progredir, como se algo intransponível as tivessem dentro. Para esses jovens, a alternativa ao sucesso muitas vezes era a prisão, o abuso de drogas ou até mesmo a morte. Eu não podia ficar parado e vê-los serem derrotados sem sequer lutar. Precisava descobrir por que seu progresso só chegava até esse ponto. E o que eu poderia fazer para ajudar a tornar a vida deles um pouco melhor? Comecei a trilhar o caminho que a vida me destinou aos 35 anos. E ele acabou envolvendo muito mais do que crianças carentes e delinquentes. Minha carreira se desenvolveu depressa, proporcionando-me oportunidades constantes de trabalhar com pessoas que buscavam excelência em diversas áreas,
de executivos de empresários, empresas e representantes de vendas que visavam atingir suas metas, até atletas que queriam bater recordes mundiais. E as experiências delas revelaram uma tendência comum. O sucesso verdadeiro requer mais do que talento e habilidade. O que é o sucesso verdadeiro? É muito mais do que ganhar dinheiro ou chegar ao topo. Tem a ver com se tornar tudo o que você é capaz de ser. Um ótimo filho, um ótimo pai, um ótimo chefe ou funcionário. E ser gentil e preservativo, ter iniciativa, se tornar o mundo um lugar melhor. Ter sucesso é ser capaz de ver além dos nossos objetivos pessoais, aprender a administrar nossas tendências inatas ao egoísmo e à cobiça, de modo a nos tornarem mais sensíveis às outras pessoas com quem partilhamos nossa caminhada. O sucesso verdadeiro é ser conhecido como alguém que melhora a vida daqueles a quem toca, o que também significa buscar tocar mais pessoas, pois no fundo você sabe que faz diferença. Muitas pessoas são apenas uma fração daquilo que poderia ser, alcançando muito menos do que seu potencial. Sonham fazer mais e ser melhor, mas algo maior do que seu talento parece amarrá-las, com cordas e pesos invisíveis. Eu me senti instigados a descobrir o que é esse algo. Se não conseguisse identificar se o que prejudica as pessoas, como poderia ter a experiência de ajudá-las? Pouco depois de me comprometer a buscar as respostas, resolvi examinar minha vida e descobrir o que estava me detendo. Percebi que, se conseguisse superar o que estava me impedindo de utilizar plenamente minha capacidade, eu ficaria quilômetros à frente no jogo da vida. À medida que a clínica foi crescendo e se transformando em um dos maiores centros de saúde mental do Texas, aprendi que pais se importam pouco ou simplesmente não se importam com seus filhos. Muitas crianças que atendemos moravam na rua ou eram vítimas de abuso. Em 1988, nossa fundação construiu uma fazenda para meninos e um tempo depois, uma para meninas. Nunca deixo de me admirar ao ver como as crianças desabrocharam com cuidados familiares. Nos anos seguintes, tive a oportunidade de trabalhar com muitos executivos por intermédio de um Centro para Desenvolvimento Executivo da Universidade de AM, em Collin Station, no Texas, onde moro. Recebi o convite porque outras pessoas ouviram falar da diferença que estávamos fazendo na vida dos jovens. Foi uma época de enorme crescimento e desafio intelectual para todos nós. Algo que aprendi é que muitos executivos têm bastante em comum com crianças cheias de energia. De fato, em algum caso, eu não encontrava nenhuma diferença, exceto a idade. Com frequência, os executivos enfrentam os mesmos problemas, apenas dão a eles nomes diferentes. A busca da excelência. Enquanto isso, meus dois filhos estavam crescendo e eu queria que eles também se saíssem bem. Certa noite, eles começaram a discutir. De repente, estavam gritando um com o outro. Quando cobrei explicações, um deles disse: Ele não está fazendo o que eu o mandei fazer. Aí está. Era o mesmo que havia ouvido da boca de um executivo naquela mesma manhã. Você não está fazendo o que eu mandei. Antes que ele começasse a gritar com os funcionários, a falta do autocontrole não deu certo para Mateus e Mika. Assim como não funcionou para o executivo, que logo percebeu que estava à beira de uma inesperada crise profissional. Ao chamar a atenção dos meus filhos para essa questão, eu queria evitar que eles tivessem esse mesmo comportamento aos 40 anos. Como pai, eu queria que alcançasse seu máximo potencial e tivesse o melhor desempenho possível. Não só profissionalmente, mas na vida. Eu queria cultivar a excelência em meus filhos. Hoje, Mateus e Micael deve ser, Mateus e Micael, são sócios de uma empresa bem-sucedida que adquiriram juntos. Durante muitos anos, dei palestra para formandos da AM. Normalmente, minha apresentação começava com uma pergunta: Por que vocês estão aqui? A resposta era no auditório repleto de rostos inexpressivos, até que, invariavelmente, uma voz solitária entrava no jogo. Você diz aqui na IM, aqui no auditório ou aqui na Terra? Aqui, para conseguir um diploma. Por que você quer um diploma? Para arranjar um emprego. Por que quer um emprego? Para comprar um carro. Bom,
Deixe-me ver se estou entendendo. Você passou 4 anos na universidade, gastou US$ 100.000 só para conseguir comprar um carro. É isso mesmo? Sob essa ótica, o investimento não parecia muito sensato. É claro que as perguntas seguintes eram para valer. Para que vocês estão aqui? Quais são seus dons e talentos? Quais são seus sonhos? Por que se concentram em ter um carro, não em alcançar um ideal? O que aconteceria se aproveitassem a vida ao máximo? O que vocês poderiam se tornar se identificassem seus pontos mais fortes e eliminassem suas piores limitações? Essa última pergunta, meu amigo, é a pergunta da sua vida. Há muitos anos aprendi que não importava quantas horas eu estivesse ou quanto trabalhasse, não conseguia tirar muito mais proveito dos meus esforços. Eu dava o máximo de mim para ser melhor, mas continuava no mesmo lugar. Meus clientes e pacientes estavam presos a comportamentos e forma de pensar que eu acreditava que seriam capazes de mudar, e ao menos os reconhecesse e percebesse os danos que lhe causavam. Eles tinham talento e capacidade, mas permitiam suas atitudes e ações os impedissem de empregá-las. Eu percebia também que determinados comportamentos estavam impedindo que eu atingisse meu pleno potencial. Reconhecia a semelhança entre mim e outras pessoas que lutavam contra limitações. A maratonista que alcançava grandes velocidades, mas não tinha resistência mental. O promissor executivo júnior que era submisso demais para assumir o comando. A talentosa estudante cuja autocrítica exagerada impedia de perceber seu valor real. Meu objetivo era identificar os obstáculos que estavam no nosso caminho e desenvolver técnicas para superá-los. Descobri que a maioria dos comportamentos limitadores tem uma origem, causas específicas e mensuráveis. Comecei a elaborar estratégias para libertar as pessoas dessas limitações. Tais estratégias acabaram transformando na superação de limitações pessoais. O programa simples que eu utilizei para ajudar milhares de pessoas das mais diversas áreas profissionais e posições sociais, compreendendo os segredos do sucesso pessoal. Voltemos às histórias de Janice e Tony, os adolescentes que chegaram à clínica com desafios semelhantes, junto ao psicólogo. Ambos apresentaram o que acabamos reconhecendo como sintomas de baixa autoconfiança, tais como dificuldade de ter iniciativa e de tomar decisões, além de períodos de dúvidas paralisantes. Contudo, havia uma grande diferença. Tony também demonstrava uma falta de autocontrole que, por estar associada à raiva, causava um impacto profundamente destrutivo. No caso dele, as consequências foram devastadoras. Impossível demais para controlar a agressividade, Tony se envolveu com tráfico de traficantes de droga e foi parar na cadeia. Janice, por outro lado, teve autocontrole suficiente para seguir um plano de ação, cumprindo etapas traçadas pelo psicólogo para desenvolver a confiança. Ela se uniu a um grupo de jovens dispostos a apoiá-la e a compartilhar o dia a dia com ela. Aprendeu que não era a única que tinha problemas e que sua vulnerabilidade acabava fortalecendo-a, à medida que colocava em prática métodos simples para aumentar a autoestima. Como fazer contato visual, apoiar os outros e tentar relaxar e sorrir mais. Sua autoconfiança aumentou. Ela reconheceu que seu comportamento estava compreendendo seu potencial e prometeu batalhar pelo futuro mais brilhante que agora sentia que merecia. Com a recuperação da autoconfiança, os talentos naturais de Janice finalmente puderam desabrochar. Nas palavras, comecei a sentir o gostinho de sucesso e queria mais. Dois caminhos opostos. A superação das limitações pessoais foi elaborada de modo a nos permitir tirar proveito do sucesso que nossos comportamentos autossabotadores têm nos impedido de alcançar. Nossas limitações só nos definem se permitirmos. Quando as ignoramos, deixamos que elas nos impeçam de progredir. Porém, quando as identificamos e buscamos superá-las, aumentamos drasticamente nossas chances de sucesso. Daniel era um jovem executivo bem-sucedido, mas com pouca aptidão para incentivar os demais.
Na mesma época que comecei a trabalhar com ele, fui contratado para prestar consultoria para uma organização filantrópica administrada por um jovem muito dinâmico chamado Peter. Curiosamente, ambos demonstravam pontos fortes e limitações muito semelhantes. Embora Peter dirigisse uma instituição filantrópica, não se sentia muito motivado a incentivar outras pessoas. Entretanto, o modo como os dois encaravam as limitações pessoais não poderia ter sido mais diferente. Quando me reuni com cada um deles em particular, Daniel e Peter tiveram a mesma reação. Argumentaram que seus problemas não tinham tanta importância, caso contrário, não seriam tão bem-sucedidos. Em resposta, perguntei a cada um o que pensava que aconteceria se eu chamasse às reuniões sua esposa ou os funcionários com quem tinham mais contato. Eles concordariam comigo ou o que diriam? Daniel foi rápido. Acho que eles diriam que eu lhes pedisse. Respondeu rindo. Já Peter ficou mudo enquanto ele imaginava a cena. Observei que as lágrimas se formaram em seus olhos. Minha nossa, disse ele por fim, sofrendo com a percepção desagradável que os outros tinham dele. Peter me encarou e falou: Eu vou mudar, prometo. Essa promessa foi o começo de uma viagem maravilhosa para Peter. Primeiro, ele se reuniu com a equipe do escalão mais alto da organização e pediu sua opinião sincera, resistindo ao impulso de discutir, solicitando exemplos concretos das limitações que os outros identificavam nele. Deliberadamente planejar a primeira reunião com os colegas e não com a mulher, para não correr o risco de iniciar uma crise conjugal. Depois elaborou um plano personalizado para lidar com as dificuldades apontadas. Começou a incorporar ao seu dia a dia comportamentos afirmativos e estimulantes, fazendo elogios genuínos à sua equipe, perguntando como poderia ajudá-la a crescer e ser mais bem-sucedida. A seguir, pediu a opinião da mulher. Em resposta ao que ouviu, fez várias mudanças. Cortou viagens desnecessárias, trocou partidas de golfe com amigos por programas com ela e se comprometeu a abraçá-la toda vez que se despedisse e se reencontrasse. Passou a escolher as palavras com mais atenção em vez de ceder à sua tendência a fazer críticas e começou a dedicar mais tempo aos filhos. Em poucos meses estava de volta ao meu escritório e novamente deixou as lágrimas rolarem, dessa vez de alegria. Ele me disse que a experiência transformara a sua vida. Hoje tudo é diferente. Estou apaixonado por minha mulher, meus filhos e minha vida. Daniel, no entanto, não obteve bons resultados. Em vez de concentrar em suas limitações, ele sugeriu que consultássemos as pessoas à volta dele e a sua organização. Ele sabia que as pessoas não o conheciam de perto e tinham uma visão tão positiva do trabalho desenvolvido por sua empresa, que também seria positiva com relação a ele. Contudo, Daniel não percebia que alguns integrantes chaves de sua equipe tinham muito pouco respeito por ele. Como resultado, 4 pessoas do alto escalão deixaram a empresa pouco tempo depois. Enquanto ele conseguir preencher as vagas, tudo parecerá bem, mas as demissões constantes estão começando a minar Daniel e empresa. Ignorando seus pontos fracos, ele está prejudicando o que construiu. Embora todos desejassem empreender a viagem da vida, nem todo viajante está disposto a observar o mapa para escolher melhor a caminhada, o caminho seguro a seguir. Podemos decidir viver como sempre vivemos ou optar por identificar e superar aquilo que sempre nos limitou.